A gente segue no assunto no cenário internacional, falando agora sobre protestos contra a mobilização de reservistas na Rússia, que deixam já mais de 1.300 presos. Luca Bassani conosco por aqui. Tudo bem, Luca? Bem-vindo. Boa quinta-feira para você. Quais são os detalhes da convocação feita por Putin e também desses protestos? Boa quinta-feira a você, Adriana, ao Thiago, todos que nos acompanham. A notícia de que o presidente Putin mobilizará cerca de 300 mil reservistas para possivelmente lutar na guerra da Ucrânia não foi só mal recebida externamente, mas também internamente, onde ontem várias pessoas por várias cidades russas se mobilizaram e muitas delas foram presas. São cerca de 1.300 pessoas, grande parte delas jovens, homens que têm preocupação exatamente de serem mandados para essa guerra que, segundo muitos deles, pertence apenas ao presidente Putin. Também cerca de 9 jornalistas foram presos e a mobilização tem sido bastante grande, considerando que o número de 300 mil pessoas foi jogado ao ar sem dar as especificações de quando acontecerá esse chamamento e também nem como isso acontecerá, se haverá prioridade para algum tipo de região ou não. Aquilo que nós sabemos é que eles darão sim prioridade a algumas pessoas que já têm algum tipo de experiência militar, algum tipo de passado militar, mas considerando que na Rússia muitas das pessoas da sociedade estão envolvidas em operações militares ou até mesmo em treinamentos militares pelo extenso território do país, isso deixa em aberto a questão e faz com que muitas pessoas tenham a preocupação exatamente de serem chamadas para uma guerra onde, segundo os próprios soldados russos que têm morrido lá, tem sido bastante dura há 7 meses. Nesse sentido, a gente vê também que muitas pessoas quiseram fugir da Rússia ontem e as passagens procuradas para países onde os russos não necessitam vistos acabaram esgotando-se rapidamente, principalmente para a Armênia. A capital Yerevan já é conhecida por ter recebido vários russos desde o começo da aplicação das sanções econômicas sobre o país, além, é claro, da própria Turquia, entre outros países ali no Oriente Médio que não aplicaram restrições ao espaço aéreo russo e facilitam a entrada de cidadãos russos. Nesse sentido, a gente vê que isso pode ser um revés ao presidente Putin, que tem sofrido com a sua popularidade neste momento, principalmente já que as notícias chegam que os russos não têm avançado muito em relação ao território ucraniano e também necessitarão de uma força extra, de trazer mais robustez para o seu exército, convocando os reservistas, algo que não era feito desde a Segunda Guerra Mundial. Pois é, também depois da guerra, dessa convocação e dessas ameaças, aliás, as declarações de Putin já foram condenadas, a gente comentava aqui há pouco, pelos Estados Unidos, através de Joe Biden, pela União Europeia e também até mesmo pelo Papa Francisco, Luca. Sim, o Papa Francisco disse que apelar para uma guerra nuclear neste momento em que passa o mundo seria loucura. Também, seguindo na mesma linha que o Papa disse, o presidente Biden, nós vimos já na sua declaração, disse que isso é uma guerra de um homem só e que uma guerra nuclear nunca deve ser travada, nunca deve ser o objetivo final, porque a destruição em massa provocaria exatamente uma devastação na vida de milhões de pessoas, considerando o raio que isso pode ter, principalmente a radiação que permanece por muitos anos, a exemplo daquilo que a gente já viu que aconteceu em Hiroshima e também em Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial. A tendência é que hoje, na continuação da Assembleia Geral das Nações Unidas, mais países, principalmente os líderes ocidentais, falem de forma cada vez mais veemente contra a Rússia, principalmente após essas declarações polêmicas do presidente Putin no dia de ontem, dizendo que a utilização de armas nucleares por parte da Rússia não é mais um blefe. A gente continua acompanhando sempre, passando todos os detalhes para a nossa audiência em relação a isso também.